Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O sol estava se pondo sobre Carverskov, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, quando James Turner fez o impensável. Ele deixou Emily, sua esposa, na solidão da casa que antes compartilhavam. Ele a trocou por outra mulher, a irmã da esposa que abandonara. Era um gesto final e devastador, o encerramento abrupto de um capítulo que, há muito tempo, começava a desmoronar. Emily, agora uma sombra de quem era, estava encostada na janela do quarto, observando o horizonte como se esperasse que o sol retornasse para lhe trazer uma resposta. A casa, uma construção antiga e charmosa, parecia agora um caixão de memórias. Os cômodos, outrora preenchidos com risadas e conversas, estavam agora imersos em um silêncio opressor. James, que costumava ser a âncora de sua vida, tinha se tornado uma âncora de dúvida e desespero. Naquela noite, a decisão de partir estava escrita em sua postura tensa e no olhar furtivo que ele lançava para Emily, enquanto ela se afundava nas cobertas, como se tentasse se esconder da realidade. Ele havia planejado meticulosamente sua fuga. As malas, já prontas semanas antes, estavam agora encostadas na porta da frente, prontas para ser levadas. O carro estava estacionado na garagem, seu motor murmurando uma promessa de escape e alívio. James havia feito uma escolha impiedosa, uma escolha que falava de uma ausência de coragem e de um desejo de fugir para algo mais fácil, algo que ele imaginava ser mais gratificante. Emily, com seus olhos profundos e cansados, o observava de longe, como se tentasse absorver cada pequeno detalhe daquele momento crucial. Ela estava enfraquecida, sua saúde deteriorando-se rapidamente, mas o impacto da traição parecia ser o golpe mais cruel. As palavras que James havia proferido foram como lâminas afiadas, cortando o vínculo sagrado que um dia havia unido seus corações. Não posso mais fazer isso, Emily. Não posso mais carregar esse peso, dissera ele, a voz carregada de um desespero que ele não compreendia totalmente. Enquanto James preparava sua partida, Emily se encontrava mergulhada em um mar de confusão e dor. Ela tentava entender como o homem que prometera amá-la e protegê-la havia se tornado um fantasma, desaparecendo no horizonte. Ela se sentia traída não apenas pelo abandono, mas pela quebra de uma promessa sagrada. A casa, agora silenciosa e desolada, parecia refletir seu estado de espírito, um lugar onde as esperanças e os sonhos se dissolviam no crepúsculo. No momento final, James hesitou. Ele parou na porta, olhando para Emily uma última vez, como se esperasse algum tipo de confirmação ou redenção. Mas a mulher que ele havia deixado para trás estava distante, envolta em uma dor que ele não podia compreender completamente. Com um último olhar carregado de uma culpa que ele não conseguia enfrentar, James saiu pela porta, levando consigo a última centelha de esperança que Emily havia guardado. A noite caiu sobre Carverskov, trazendo um manto de escuridão e solidão. O barulho dos passos de James se dissolveu na quietude da noite, deixando para trás uma mulher que agora estava sozinha com seus pensamentos, e a devastadora realidade de uma vida em ruínas. Enquanto a luz da cidade começava a piscar lá fora, Emily se afundou na cama, as lágrimas rolando pelo rosto, não mais como um sinal de tristeza, mas como uma expressão de um luto profundo e esmagador. A cidade, indiferente e silenciosa, continuava sua rotina, mas para Emily, tudo havia mudado irrevogavelmente. A dor e a desilusão preencheram cada canto daquela casa, e a promessa quebrada de um futuro compartilhado agora pairava sobre ela como uma sombra imensa. Enquanto o silêncio da noite envolvia a cidade, Emily sabia que o caminho à frente seria solitário e cheio de desafios, mas era um caminho que ela teria que percorrer sozinha. O som das ondas batendo contra as rochas de Carverskov era um eco constante na mente de James, mesmo agora, a centenas de quilômetros de distância. A brisa salgada que antes tinha sido um símbolo de paz e promessa, agora parecia carregada de um amargo sentimento de culpa e arrependimento. Ele estava em um novo começo, ou ao menos era o que esperava, mas a realidade de sua decisão estava prestes a se revelar de maneira implacável. Sarah Turner o recebeu com um sorriso forçado, um gesto que tentava esconder a tensão subjacente. O acolhimento era formal,
uma tentativa de manter as aparências, mas James podia sentir a frieza no toque de seus lábios e o desconforto nos seus olhos. A casa de Sarah, uma antiga residência de família à beira-mar, era agora o cenário de sua nova vida, e a atmosfera estava longe de ser a aconchegante fuga que ele imaginara. Os primeiros dias foram uma tentativa de adaptação e ajustes. James passava o tempo tentando se acostumar ao novo ritmo, longe das rotinas rígidas de seu antigo trabalho e de Emily. Os móveis da casa de Sarah eram elegantes, mas impessoais, como se cada peça estivesse ali para destacar a falta de calor humano. A cozinha, onde ele passava as manhãs preparando café, parecia especialmente estranha, com seus utensílios cuidadosamente dispostos e uma ausência de qualquer sinal de vida anterior. Sarah estava frequentemente ausente, mergulhada em seus próprios projetos artísticos e compromissos sociais. Ela se movia pela cidade com um ar de destreza e confiança, contrastando com o sentimento de desolação de James. As suas ausências criavam um vácuo, no qual ele tentava preencher com suas próprias reflexões. As paredes da casa pareciam se fechar ao seu redor, e cada sombra parecia murmurar memórias de uma vida que ele havia deixado para trás. O silêncio na casa era ensurdecedor. James tentava ocupar sua mente com leituras e pequenas tarefas domésticas, mas nada conseguia afastar a sensação constante de desconforto. Os dias se arrastavam, e as noites se tornavam um campo de batalha com a insônia. Os pensamentos de Emily, em sua fraqueza e vulnerabilidade, invadiam seus sonhos, misturados com imagens de Sarah e a realidade de seu novo relacionamento. Sarah tentava ser a anfitriã ideal, preparando jantares elaborados e organizando pequenas reuniões com amigos e conhecidos. Durante essas ocasiões, a casa se enchia de uma falsa vivacidade. James se sentia um intruso em um mundo que não pertencia a ele, tentando se misturar, mas sempre consciente do olhar crítico que Sarah lhe lançava de vez em quando. A fachada social que ela mantinha era um contraste gritante com a sua crescente sensação de inadequação e culpa. Um momento particularmente significativo ocorreu em uma tarde chuvosa, quando Sarah retornou para casa mais cedo do que o habitual. Ela encontrou James na varanda, observando a tempestade que caía sobre o oceano. O cenário era dramático, com raios iluminando o céu e o rugido das ondas se misturando ao som da chuva. Sarah se aproximou, seu olhar suavizando ao ver a figura de James, que parecia perdido em seus pensamentos. "Você está bem?" perguntou Sarah, sua voz carregada de uma preocupação que soava genuína, mas que James desconfiava ser mais uma formalidade. Ele balançou a cabeça, um gesto que não disfarçava completamente o turbilhão de emoções dentro dele. "Só estou tentando me acostumar com tudo isso", respondeu ele, a voz carregada de um peso que estava longe de ser apenas o das nuvens de tempestade. Sarah deu um passo mais próximo, olhando para o horizonte com ele. "Eu entendo", disse ela, "mas às vezes, o que precisamos é de tempo. Tempo para nos acostumar, tempo para curar." As palavras dela, embora reconfortantes, não conseguiam aliviar a dor que James sentia. Cada momento parecia um lembrete do que ele havia perdido e do que estava tentando construir, mas não conseguia alcançar. A noite caiu, trazendo um manto de escuridão que parecia refletir o estado interno de James. Em seu novo refúgio, James começou a perceber o quão fútil era tentar escapar das consequências de suas ações. Ele estava cercado por uma nova vida que não era realmente sua, uma existência que era constantemente invadida por memórias de uma vida melhor, de um amor perdido e de uma promessa quebrada. A busca por refúgio em Sarah e na casa à beira-mar estava se transformando em um labirinto emocional, do qual ele não conseguia encontrar a saída. A dor de Emily, embora distante, parecia cada vez mais presente, uma constante lembrança do que ele havia deixado para trás. O desespero inicial por uma nova vida estava dando lugar a uma crescente desesperança, e James se via preso em um ciclo de autorreprovação e arrependimento. O cenário idílico da casa de Sarah estava se tornando um cenário de sua própria prisão emocional, e o eco do passado continuava a assombrá-lo a cada passo que dava em sua nova vida. Os meses haviam passado desde que James deixara Carverscove, e o ambiente em sua nova vida com Sarah, na vibrante e barulhenta cidade grande, parecia um reflexo distorcido do que esperava. A casa de Sarah,
embora charmosa, estava longe da serenidade de sua antiga residência na costa. As paredes eram adornadas com obras de arte expressivas e cores ousadas, um contraste gritante com a tranquilidade que James havia deixado para trás. O som constante dos carros e a agitação da cidade pareciam sufocantes, um lembrete constante de que, apesar de sua fuga, as sombras do passado o seguiam. Sarah, com sua presença carismática e ao mesmo tempo inquieta, esforçava-se para criar um ambiente acolhedor para James. Seus esforços eram evidentes nas refeições preparadas com cuidado e nos pequenos gestos de carinho, mas havia uma distância sutil entre eles. Sarah, sempre sensível, não podia ignorar a constante inquietação de James, uma tensão palpável que pairava sobre cada interação. Ela tentava confortá-lo com palavras suaves e gestos de afeto, mas sua própria insegurança era um espelho da insegurança de James, refletindo um vazio que nem mesmo o carinho podia preencher. James passava seus dias em uma rotina que rapidamente se tornou entediante. Seus casos, embora desafiadores, não ofereciam a satisfação que ele havia antecipado. O ambiente corporativo, com seu brilho frio e cálculo meticuloso, parecia tão distante da paixão que uma vez sentiu pelo seu trabalho. Ele se encontrava frequentemente absorto em pensamentos, vagando pelos corredores do escritório sem realmente ver o que estava diante de seus olhos. O peso de suas ações passadas, especialmente o abandono de Emily, começava a ser uma âncora emocional que o prendia, roubando a leveza que ele esperava encontrar ao fugir para uma nova vida. Enquanto isso, a realidade de Emily se desenrolava em um ritmo dolorosamente lento. Sua saúde deteriorada a havia confinado mais ao que restava de seu lar em Carver's Cove. A casa, uma sombra do lar vibrante que uma vez conhecera, parecia refletir o estado de sua vida. O silêncio da casa agora era preenchido apenas pelos sussurros de suas lembranças e pelo som ocasional de uma televisão ligada, como uma tentativa de distração. Emily lutava para manter alguma semblança de normalidade, mas a falta de James e a dolorosa realidade de sua doença tornava cada dia um desafio. A comunidade de Carver's Cove, embora gentil, era carregada de uma curiosidade palpável. A ausência de James não passou despercebida, e os murmúrios sobre sua partida e as circunstâncias que cercavam a situação de Emily eram constantes. Ela recebia visitas de amigos e vizinhos, mas a empatia muitas vezes vinha acompanhada de olhares furtivos e comentários discretos sobre a traição de James. Esses momentos de interação serviam apenas para intensificar sua solidão, um lembrete constante do que fora perdido e do que restava para ela agora. James, agora na cidade grande, enfrentava um crescente desconforto com sua nova realidade. Ele tentava encontrar consolo em atividades que antes pareciam promissoras. Jantares com colegas, eventos culturais e até mesmo sessões de terapia que iniciara com esperança. No entanto, cada tentativa de se adaptar parecia preencher apenas um pequeno espaço do vazio que havia dentro dele. A leveza prometida por sua nova vida nunca se concretizou, e ele se viu novamente consumido por pensamentos de arrependimento e frustração. As noites em que James e Sarah passavam juntos eram marcadas por uma sensação de estranheza. Eles compartilhavam momentos de proximidade física, mas a conexão emocional parecia constantemente fora de alcance. Sarah tentava se aproximar, oferecendo apoio e compreensão, mas James permanecia distante, preso em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Os silêncios entre eles eram carregados de uma tensão quase palpável, um reflexo da dificuldade de James em se livrar da culpa que carregava. O verdadeiro peso para James vinha das cartas e das lembranças que ele recebia de Carver's Cove. Embora ele tentasse ignorar as atualizações ocasionais sobre Emily e os relatos da vida na pequena cidade, apenas alimentavam seu tormento interior. As cartas, muitas vezes enviadas por velhos amigos ou conhecidos de Emily, falavam da sua luta diária e de sua coragem em frente às adversidades, adicionando mais camadas de culpa ao peso que James carregava. O tempo passou lentamente, e a esperança de James de que sua decisão inicial pudesse lhe trazer uma nova perspectiva parecia cada vez mais ilusória. A vida com Sarah, com todas as suas promessas de renovação, não conseguiu apagar o passado nem aliviar a dor de suas escolhas.
Ele se encontrava frequentemente à deriva, contemplando o que poderia ter sido e refletindo sobre o custo real de sua busca por uma nova identidade. Em um momento de introspecção profunda, James compreendeu que a fuga não o havia levado a um novo começo, mas apenas o havia transportado para um novo palco onde a mesma peça, cheia de arrependimento e culpa, continuava a ser encenada. O sentimento de fracasso se tornou uma sombra constante, e ele finalmente percebeu que, para encontrar algum tipo de redenção, teria que enfrentar o que havia deixado para trás, e confrontar as consequências de suas ações de uma maneira que ele havia evitado até então. O tempo havia passado, e a necessidade de enfrentar a realidade tornou-se inevitável. James sabia que precisava retornar a Carver's Cove, não apenas para confrontar Emily e o passado, mas também para encontrar uma maneira de enfrentar suas próprias falhas e buscar, finalmente, uma forma de reconciliação. A dor e a incerteza que ele havia evitado durante todos esses meses, agora se tornavam urgentes, e a verdade que ele tentava esconder estava prestes a vir à tona. O vento cortante do outono acariciava o rosto de James, enquanto ele caminhava pelas ruas de Carver's Cove, um lugar que ele havia abandonado com tanta facilidade. A cidade parecia diferente, como se o tempo houvesse moldado cada esquina e cada rosto, de maneira a refletir o seu próprio tumulto interior. As folhas secas dançavam ao redor dos seus pés, e ele podia sentir a mudança no ar, uma mudança que parecia ecoar a turbulência que ele carregava consigo. A casa de Emily estava quieta, escondida sob a sombra das grandes árvores que cercavam o jardim. As janelas estavam fechadas, e as cortinas eram tão opacas quanto os sentimentos que ele tinha tentado enterrar. James hesitou na entrada do portão de ferro enferrujado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ele o empurrava para dentro. O som do metal rangendo parecia um lamento que ele sabia que estava prestes a enfrentar. Cada passo em direção à porta da frente era um desafio físico e emocional. O brilho do sol estava agora atrás de nuvens pesadas, como se o céu também estivesse refletindo o peso da situação. Ele parou um momento antes de bater a porta, olhando para o jardim que antes fora o cenário de dias felizes e promessas sinceras. As lembranças de risos compartilhados e momentos de cumplicidade pareciam tão distantes quanto a vida que ele tinha construído com Sarah. Emily abriu a porta com um gesto cansado, seu semblante pálido e marcado pelo tempo que passou em solidão e sofrimento. Seus olhos, uma vez cheios de vida e calor, agora estavam cansados e doloridos, uma janela para o que a doença e a traição haviam feito com ela. Por um instante, James viu o impacto de suas escolhas, a dor de ter deixado para trás alguém que ele havia prometido amar e proteger. "James?" Emily murmurou, a voz carregada de um choque, misturado com uma tristeza que parecia quase palpável. Ela parecia hesitar, a porta permanecendo entre eles como uma barreira física e emocional. "Emily." James respondeu, sua voz rouca e hesitante. Eu não sei como começar. Só preciso de um momento para explicar, se você puder me ouvir." Emily abriu a porta um pouco mais, permitindo que James entrasse. A casa estava em silêncio, o ambiente em contraste com a agitação interna de James. As paredes, antes vibrantes com a presença e a energia de Emily, agora pareciam absorver a tristeza que ela carregava. Cada detalhe da casa parecia refletir a falta de vitalidade que James havia deixado para trás. Enquanto James cruzava o limiar, um sentimento de culpa o envolvia, com a mesma intensidade com que o cheiro de madeira envelhecida e lavanda pairava no ar. Ele sentou-se no sofá, o mesmo onde tantas conversas e momentos de ternura haviam ocorrido, e observou Emily se acomodar na poltrona oposta. Havia uma distância física e emocional entre eles, que parecia intransponível. "Eu não sei o que dizer, James." Emily começou, suas mãos se entrelaçando nervosamente. "Você voltou depois de 2 anos. 2 anos em que eu tive que lidar com tudo isso sozinha." James sentiu o peso das palavras dela como uma pedra em seu peito. Ele queria se justificar, explicar a crise emocional que o levou a tomar aquela decisão errada, mas sabia que nenhuma explicação poderia realmente apagar a dor que causou. "Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que fiz", James disse, a voz tremendo. "Mas, por favor, ouça-me. Eu estava perdido, confuso,
E, em um momento de fraqueza, tomei uma decisão que eu agora entendo ter sido um erro colossal. Não é desculpa, e não vai consertar nada, mas eu estou aqui porque não posso mais viver com o peso do que fiz. Emily olhou para ele, os olhos marejados, uma mistura de raiva e tristeza evidente. E agora, o que você espera conseguir com isso? Voltar e simplesmente pedir desculpas? Não há palavras que possam cobrir a dor que eu senti. Não há como desfazer o que você fez. James sentiu um nó na garganta. Ele se ajoelhou no chão, em um gesto que ele sabia que era simbólico, mas também uma tentativa sincera de mostrar a profundidade do seu arrependimento. Eu não sei o que eu posso fazer para compensar isso, mas estou disposto a fazer o que for necessário, se houver alguma chance de você me dar uma oportunidade para mostrar que posso mudar. Se você puder encontrar em seu coração um pouco de espaço para me perdoar, eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o dano. Emily fechou os olhos por um momento, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, ela levantou a cabeça, seus olhos revelando uma luta interna. Eu preciso de tempo para processar isso. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Mas, por agora, entre e fique. Vamos ver como isso se desenrola. James levantou-se lentamente, o alívio misturado com a ansiedade pelo que estava por vir. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo e repleto de desafios, mas, ao menos, havia uma pequena chance de reconstruir o que foi quebrado. O peso de sua decisão passada ainda estava sobre ele, mas havia uma nova esperança, ainda que frágil, de que talvez, apenas talvez, o tempo pudesse começar a curar as feridas abertas. O vento cortante da manhã trazia consigo um leve cheiro de sal e uma promessa de renovação. Carverskov despertava lentamente para um novo dia, e a cidade, que parecia ter congelado no tempo após a chegada de James, começava a se mexer, como se também estivesse se preparando para um novo capítulo em sua história. James, de pé na varanda da casa que um dia foi seu lar, observava o sol nascer sobre o horizonte, um espetáculo que lhe parecia agora mais simbólico do que nunca. Emily ainda dormia quando James saiu para um passeio solitário. Ele havia passado as últimas semanas reescrevendo sua vida, tentando reconstruir a confiança de Emily e retomar sua posição na comunidade. O processo era doloroso e, muitas vezes, desalentador. A cada passo pelo calçadão de Carverskov, James refletia sobre cada erro cometido e cada desvio de seu caminho. As ondas do mar, batendo suavemente contra as rochas, pareciam sussurrar as verdades que ele tanto tentava entender. Emily, por outro lado, encontrava-se em uma fase de introspecção e fragilidade. Sua condição de saúde ainda a debilitava, mas sua mente estava mais alerta e mais forte do que nunca. Ela passava as manhãs no jardim da casa, um espaço pequeno, mas especial, onde as flores, uma vez descuidadas, agora floresciam com uma força renovada. Emily se permitia perder-se nas cores e fragrâncias como um ato de resistência contra o sofrimento que a consumia. Era nesse jardim que James encontrou Emily na manhã seguinte. Ela estava sentada no banco de madeira, com um livro aberto no colo e um olhar distante. O sol da manhã filtrava-se através das folhas das árvores, criando um padrão de luz e sombra que parecia dançar ao ritmo da respiração calma de Emily. James se aproximou com passos suaves, como se não quisesse perturbar a serenidade do momento. "Bom dia, Emily", disse ele, sua voz baixa e hesitante. Emily levantou os olhos do livro, e James viu a mistura de surpresa e desconfiança que ainda pairava sobre seu rosto. Ela não respondeu imediatamente, mas fez um gesto para que ele se sentasse ao seu lado. James se acomodou com um suspiro profundo, seus pensamentos se acumulando em uma tempestade que ele não conseguia dissipar. "James!" Emily finalmente falou, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas carregava uma suavidade que James não esperava. "Eu tenho pensado muito sobre nós, sobre o que aconteceu e o que poderíamos ter feito diferente." James olhou para ela, seus olhos refletindo o peso das palavras não ditas. "Eu sei que não há desculpas suficientes para o que eu fiz. Eu tenho tentado compensar, mas às vezes sinto que minhas ações são insignificantes diante da dor que causei."
Emily fechou o livro e olhou para o jardim. O que você está fazendo agora é importante, James. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar construir algo novo a partir dele. O mesmo vale para você. As palavras de Emily foram como um bálsamo para a alma de James. Ele havia passado tanto tempo se afundando em culpa, que esquecera o quão importante era buscar um novo começo. Eu quero isso, Emily. Eu quero encontrar uma forma de fazer as coisas certo, de ser digno do seu perdão, se você puder me dar essa chance. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Emily parecia ponderar suas palavras com cuidado. Finalmente, ela disse: Vamos dar um passo de cada vez. Não prometo que será fácil, mas estou disposta a tentar. Se você estiver pronto para enfrentar o que vier, então talvez possamos encontrar uma forma de seguir em frente. O alívio que James sentiu foi imediato, mas também veio com uma compreensão clara. O caminho para a redenção seria longo e difícil. Ele sabia que precisava reconquistar não apenas o amor e a confiança de Emily, mas também a aceitação da comunidade que ainda o via com desdém. James decidiu, então, que começaria a fazer isso de maneira tangível, não apenas com palavras, mas com ações. Nos dias seguintes, James se dedicou a se envolver mais profundamente na vida da comunidade. Ele começou a ajudar em projetos locais, oferecendo seu tempo e habilidades jurídicas para aqueles que precisavam de assistência. Sua presença nas reuniões comunitárias se tornou regular, e ele fez questão de mostrar que estava comprometido em fazer a diferença. O trabalho duro e a dedicação gradualmente começaram a suavizar a postura crítica de alguns moradores, embora o perdão completo ainda fosse uma meta distante. Emily, observando o esforço sincero de James, começou a recuperar uma parte de sua força. Ela participou de uma terapia de grupo para pessoas com doenças crônicas, onde encontrou suporte e compreensão que a ajudaram a lidar melhor com sua condição. O contato com outras pessoas em situações semelhantes trouxe uma nova perspectiva e uma sensação de camaradagem que a ajudaram a manter a esperança viva. Sarah, a princípio afastada e com sentimentos mistos sobre o retorno de James, acabou buscando uma forma de se reconciliar com ele. O encontro foi tenso, mas as conversas abertas permitiram que ambos expressassem suas frustrações e, eventualmente, chegassem a um entendimento. Sarah reconheceu o sofrimento de James e sua tentativa genuína de mudar, e embora o perdão não fosse imediato, ela deu um passo para superar o rancor que sentia. A mudança em Carver's Cove foi lenta, mas constante. James e Emily, apesar das dificuldades, começaram a encontrar um novo ritmo em suas vidas. A comunidade, influenciada pelo esforço visível de James e pela coragem de Emily, começou a aceitar lentamente a possibilidade de redenção e renovação. A cena se encerra com um vislumbre do futuro. James e Emily estão sentados juntos, na mesma varanda onde James havia se deparado com o nascer do sol semanas atrás. O sol está se pondo, pintando o céu com tons dourados e rosados. Emily repousa a cabeça no ombro de James, e ambos observam o horizonte, com uma sensação de paz que havia sido muito difícil de alcançar. O impacto duradouro das ações de James e como Carver's Cove, ao abraçar a mudança, encontrou uma forma de se curar e se reinventar. O caminho para a redenção não foi simples, mas a jornada de James e Emily demonstrou que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a mudança são possíveis. A cidade continua a viver e os personagens seguem em frente, carregando com eles as lições aprendidas e a promessa de novos começos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história?